87,9. Ibaté FM. Não dá pra desligar. Essa é a rádio que eu ouço todos os dias. É a sua rádio. Ibaté FM 87,9. Ibaté 87,9. 87,9. A rádio da cidade. Essa todo mundo curte. 87,9. Todos os dias, aqui na Ibaté, eles, os melhores artistas, invadem a nossa programação. Se imaginasse como é que eu caí, você cai pra trás. Aqui tem aquela que você gosta. Eu não quero bebida, eu não quero balada, eu não quero som alto, eu não quero mais nada, eu só quero você. O som que você curte. E busca meia-noite e depois disso a gente fala. As músicas que você canta junto. 87,9 Ibaté FM. Aqui na 87,9 tem muito mais prêmios. 87,9. Alegria 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fazemos a melhor rádio para o melhor ouvinte. Você. 87,9. Aqui é a sua rádio, a rádio da cidade. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Estamos no ar com o programa Palavra Viva, neste dia especial que nos concede o Senhor, o fôlego de vida e o privilégio de podermos chegar até você, ouvinte da Rádio FM 87,9 e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. O Facebook agora, Rádio Ibaté, a FM se torna um difusor, um instrumento a serviço do céu. É um privilégio, Pastor Jairo, estar aqui ao seu lado, Juninho nas operações aqui, um dia um pouco corrido para todos nós, trabalhos à parte. Começamos uns minutinhos mais tarde, mas estamos aqui na orientação do céu. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Juscelio, todos os nossos ouvintes, Juninho, Deus abençoe por mais uma programação na qual o Senhor tem nos concedido a oportunidade de estarmos aqui e sem dúvidas será um dia de bênção, a qual o Senhor tem nos proporcionado de ouvir a gloriosa e santa palavra do Senhor Jesus. Uma satisfação, pastor, estar aqui mais uma vez com o Senhor neste dia tão abençoado na qual o Senhor tem nos proporcionado. E hoje, pastor Jairo, temos um tema, um assunto que já repartimos com alguns de nossos irmãos e agora repartindo com todos os ouvintes. É o momento, né, de todos que puderem compartilhar com um amigo, vizinho, com filhos, familiares. É uma ajuda que nós temos sempre pedido aqui através desta programação. Não é uma ajuda financeira, não é uma ajuda de recursos, mas essa ajuda de nos incentivar,
de redistribuir a possibilidade de compartilhar este momento pautado na palavra de Deus, não importando a denominação, a crença, mas que quanto mais nós pudermos alcançar, levando a preciosa semente, que é a palavra de Deus, é uma bênção, é uma alegria, e você aí do seu lar, da sua casa, através do seu celular, que hoje é uma ferramenta de trabalho, pode nos ajudar sendo um missionário, propagando o nome de Jesus através do programa Palavra Viva. Hoje com o tema oração, a importância da oração. Nós vamos abordar aqui alguns assuntos, alguns contextos voltados à importância da oração. Há quem diga, pastor Jairo, que orar é algo que faz bem porque a pessoa tem um momento de reflexão apenas. Sim. Algumas pessoas dizem que isso causa um alívio e fica só nessa esfera. Há quem diga que orar de verdade, e é o que eu creio, acredito que é o que o senhor crê também, e muitos dos nossos ouvintes, é um momento em que nós conseguimos alcançar o céu. Sim. Sair do natural e alcançarmos uma dimensão sobrenatural. Não por causa das nossas condições, mas o mistério que envolve este assunto, oração. E nesse programa nós vamos abordar um pouquinho disso e, lógico, terminar com oração. Senão não faria sentido, não é? Começamos com oração, Começamos com a oração. Entre nós aqui e terminamos em oração. Porque Jesus ensinou a orar. É verdade. E como ele ensinou, lógico que nós não precisamos orar sempre repetindo as mesmas palavras, nós temos lá o ensinamento, a pauta, mas a vida cristã é uma constante oração. E neste programa nós vamos falar um pouquinho disso. Então, se você tem uma vida de oração e tem dúvidas em relação a este assunto, é uma oportunidade. Nós vamos trocar aqui algumas ideias, trazer alguns textos bíblicos. E se você precisa de oração ou sabe de alguém que está precisando, também nós vamos orar, interceder, crendo naquilo que a Bíblia revela a respeito deste assunto tão importante. E se de repente, eu preciso também, não posso me esquecer disso, alguém nos ouvindo, nos acompanhando ou que nos acompanhará depois e que não acredita na possibilidade de que um homem simples, humilde, dotado de defeitos como nós somos, possa falar com Deus, possa orar e Deus ouvir, então aí eu faço um convite. Eu estendo esse convite para que você tenha essa experiência. Porque existem coisas que nós precisamos experimentar. Eu sempre digo, e acho que já até falei em um dos nossos programas aqui, só sabe o gosto do pudim quem come o pudim. Se nós falarmos no pudim tem leite condensado, tem açúcar, tem farinha, não sei o que vai num pudim exatamente, mas as pessoas fazem ideia. Mas saber o gosto, pastor Jairo, é só quando experimenta. Então a oração, a vida, a comunhão, a intimidade com Deus começa, acho que, desse primeiro ponto de partida. Se de repente a pessoa não crê e ele está sendo sincero em dizer, eu não creio, eu não acredito, eu não acho que orar surte algum efeito ou há mesmo essa ligação com o céu. Então, nós vamos até fazer uma oração neste programa para que essas pessoas possam ter essa experiência. Que só mesmo quando elas tiverem a experiência individual, particular, íntima, é que elas vão poder testificar como nós estamos aqui testificando hoje. Eu estou falando de um assunto que eu experimentei. Sim. Acredito que o senhor Sim. também e muitos dos irmãos que estão nos acompanhando. Aliás, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, através do rádio, fiquem à vontade até para compartilhar conosco algum momento de oração ou alguma experiência na oração, que através dela o irmão tenha recebido alguma coisa ou recebido uma resposta referente a algum assunto, porque existem assuntos que nós conversamos só com Deus, não é, pastor Jair? Sim. E não dividimos com ninguém. E Deus responde à oração. E a resposta vem de diversas maneiras. Então os irmãos fiquem à vontade para compartilhar esse tema, esse assunto, experiências que sejam pertinentes a este tema e para termos aqui um momento de reflexão sobre isso. Começando com esse tema, então nós já vamos para essa parte, pastor Jairo, do sorteio. Hoje a palavra que os irmãos vão enviar para o WhatsApp da rádio, que é o 9962
10253. Você vai enviar a palavra oração no WhatsApp da Rádio Ibaté para participar do sorteio. O primeiro prêmio, o primeiro mimo que sortearemos será um kit Avon Natura. Essa caixa bonita que está aqui sobre a mesa. Lembrando que este mimo é direcionado pela irmã Érica Carvalho, que já tem deixado o seu WhatsApp aqui. E quem está disponível, tem a intenção de trabalhar nesta área de venda desses produtos cosméticos, é só procurar a nossa irmã. E de uma forma especial vou falar hoje. O irmão pode ir até a congregação Floriano Peixoto, número 1513, no culto hoje à noite, ou no outro domingo, ou quarta ou sexta, às 18 horas, participar do culto, louvar a Deus, e ali mesmo, depois do culto, pode conversar com a nossa irmã. E o segundo mimo, pastor Jairo, este livro, para aqueles que gostam da pregação da palavra de Deus, é o livro Sermões Bíblicos, do pastor Fernando Andregueto, que é um missionário que faz uma obra, um projeto ali no Peru. Sim. E, permitindo Deus, estará aqui conosco um dia desses, trazendo aqui uma reflexão. Já esteve aqui na congregação. Palavra oração. E hoje o pastor Jairo vai ministrar uma palavra sobre esse assunto. Eu já estou até dando os avisos aqui, para ganhar o tempo aqui, para sobrar o espaço aqui, para ele ficar à vontade e com a cabeça mais voltada ao contexto bíblico, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já colocou uma mensagem no coração do pastor Jairo e vai alcançar muitas vidas e muitas famílias. Lembrando que se foi Jesus que ensinou, nós podemos considerar que coisa boa é a oração, porque nunca nós vamos encontrar, pastor Jairo, Jesus ensinando alguma coisa que não fosse boa. Sim. Orar faz parte da vida cristã. Nós vamos ouvir um hino que se chama Deus Muda a Direção. E nós vamos voltar com a leitura bíblica, algumas interações. É o momento do irmão já ir contextualizando, até orando aí do seu lar, aqueles que têm sempre nos apoiado esta programação, que sabe o trabalho, a intencionalidade desse trabalho, vai nos ajudando em oração, porque esse trabalho é espiritual. E o Senhor Jesus pode trabalhar na dimensão espiritual por toda a nossa cidade, concedendo vitórias, bênçãos. E semana passada nós tínhamos até pessoas de lá do hospital nos acompanhando a programação. Recebi o relato depois que lá do hospital estavam ali ouvindo a programação. E eu vejo nisso o agir de Deus. Pastor Jair, esse hino que nós vamos ouvir agora fala assim: Deus muda a direção. Nós às vezes criamos caminhos e somos até tendenciosos a querer tomar atalhos, não é? Mas é interessante que Deus, ele é tão poderoso, tão atuante, tão verdadeiro na vida da igreja, na vida do cristão, na vida de todos que estão nos ouvindo, que Deus dá direções, mas Deus também muda direções. Verdade. E nós precisamos sempre estar atentos, sensíveis à voz de Deus. Existem momentos que Deus vai dizer assim para a pessoa: vai em frente, vai por esse caminho. Mas existem momentos também que Deus encontra com a pessoa e muda a direção dela. Nós vamos encontrar isso na Bíblia. Esse hino traz essa reflexão. Quem sabe alguém precisa de uma mudança de direção, está nos ouvindo, está nos acompanhando. Nós já começamos falando de oração e pode ser a resposta de uma delas para a vida de alguém. Deus muda a direção. E nós voltaremos daqui a pouquinho com este tema tão importante. Vai mandando a sua mensagem, participando conosco. Confiar e que em tudo Deus conosco está, meu Deus. Eu preciso aprender a glorificar e que em tudo Deus nunca vai falhar.
pode impedir. Meu Deus, eu preciso aprender que quando o Senhor fala, o mal não pode resistir. Mas e se eu me assustar? Não preciso nem gritar, porque Deus é o dono desse mar. E se a fúria levantar, não preciso nem gritar, porque Deus é o dono desse mar. Quem é? Quem é? É Ele, só Ele. É Ele que vem andando por cima do mar. Mas e se eu me assustar? Não preciso nem gritar, porque Deus é o dono. A palavra de Deus no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, traz aqui uma oração muito importante. A temática desse programa é oração, pastor Jairo. Eu vou fazer a leitura desse texto. O senhor fique à vontade para pregar depois onde o senhor colocar no coração do irmão, mas teremos como base essa leitura a partir do versículo de número 9, diz assim: Então Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e se de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito. Ou melhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. E ela lhe disse: Ache a tua serva graça em teus olhos? Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana e a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Nós estamos falando de oração. Está aqui o relato de Ana, uma das histórias mais conhecidas do contexto bíblico, a respeito de uma oração de alguém que foi até confundida como uma embriagada, porque só movia os lábios e o coração estava amargurado, mas recorreu a Deus em oração e a resposta chegou. A resposta de Ana, pastor Jairo, era o Samuel. Sim. Era isso que ela buscava. Se nós fôssemos fazer um raio-x aqui, não sei se existe um aparelho capaz de fazer isso, Juninho, você que é aqui o operador da rádio, um aparelho que consiga fazer um raio-x dos corações dos ouvintes,
do coração da cidade de Ibaté nesta hora, para saber qual a necessidade de cada um daqueles que estão nos ouvindo ou qual a petição. O que temos a pedir ao Senhor em oração ou apresentá-lo? Se tivesse um aparelho capaz disso, não é? Não tem, né, pastor Jair? Mas o Espírito Santo, ele conhece. E ele nos colocou aqui para trazer aqui esta reflexão e fazer arder o coração daquele que está, mesmo que amargurado, ou quem sabe agradecido, porque existe a oração de agradecimento. Sim. E nós estamos aqui a serviço disso, para pensarmos nisso nesse dia. O pastor Jairo tem alguns nomes que já estão participando. Eu vou pedir para o senhor fazer essa interação. Tem alguns irmãos que têm até me cobrado. Eu vou me lembrar dos nomes de alguns. Não são todos que me cobraram, mas alguns desses que eu conversei. O irmão Maicon está sempre participando conosco. Não estou vendo por esses dias a irmã Miraci, o irmão Zequinho por aqui, mas estão acompanhando. O irmão Zé Roberto, ali de São Carlos, um amigo ali da congregação do pastor Ademir. Sim. Sempre tem nos acompanhado, incentivado esse trabalho. Nosso abraço, a nossa gratidão. Alguns obreiros, alguns dirigentes de congregação, pastores de nossas igrejas que têm sempre falado, citado. O irmão Samuel, inclusive, que fazia aqui a live, tem nos acompanhado. Tem até um momento que nós vamos direcionar a trazê-lo aqui, permitindo ao Senhor. Para nós é uma alegria. As missionárias, não é, que sempre sem pregam dúvidas, ali do grupo de intercessão, para nós é sempre uma bênção. E a nossa igreja local, os nossos irmãos que estão sempre aqui orando conosco e estão fazendo essa ponte, não é, segurando, incentivando e nos dando até um apoio para estarmos aqui. Então, além desses, o senhor fica à vontade. Eu sei que tem alguns nomes aí. Se alguém já está mandando, pode ficar à vontade para mandar a palavra oração, uma experiência. O pastor Jairo vai citar aqui e depois ele vai pregar no próximo bloco. Pastor, tem bastante gente nos acompanhando. Marlene Andrade, presbítero do Sadraque, está sempre aqui conosco. Pastor Horácio Vieira, o pastor mencionou alguns dirigentes ali de São Carlos. O pastor Horácio também sempre está aqui nos acompanhando. Um abraço, pastor Horácio. Irmã Edith Tebar também, Silvia Rosa, Ângela Ribeiro. Tem muitos irmãos, pastor. Se a gente for citar todos, a gente vai acabar cometendo um equívoco aqui de deixar alguém sem comentar. Mas que Deus venha compensar e recompensar a vida de cada um que está aqui nos acompanhando, compartilhando este programa que não é nosso, é um programa na qual o Senhor tem nos concedido de levar a gloriosa e a boa semente que é a palavra do Senhor Jesus. Que bênção, pastor Jair. Nossa alegria, né? A presença desses irmãos, o incentivo e também as pessoas que estão nos ouvindo pelo rádio, pela FM. Esse programa é um programa da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Nós estamos ali na Floriano Peixoto. Hoje, às 18 horas, nós temos culto e você é nosso convidado especial. Nós temos um hino aí, pastor Jairo, que eu quero refletir com aqueles que estão nos ouvindo. Quem sabe que não tiveram uma experiência ainda bem pertinho de Jesus, mas que podem ter. É uma tarde, não é hoje de domingo. Esse programa será reprisado na terça-feira, às 19h30. Mas é um momento de reflexão, é o culto no rádio, é um momento de adoração. E eu estava ouvindo esse hino e há uma mensagem. Essa é uma rádio que alcança tantas pessoas, né? E aqueles que às vezes deixaram de sorrir por algum motivo, porque a realidade da vida muitas vezes incute, coloca as pessoas sobre dificuldades ou na parede. Sim. Olha esse hino, ouça essa letra. Vai refletindo comigo. Chora quando vai embora a felicidade da vida de alguém. É triste quando alguém, pastor Jairo, ele é uma pessoa alegre, feliz, mas ele vai perdendo a graça, sabe? Ele vai perdendo o sorriso. Ele vai numa linguagem bem popular, ele vai amarelando. Sim. Não é assim? Às vezes são tantas situações que faz isso com as pessoas e isso oprime, machuca, às vezes até danifica a vida espiritual. Olha que coisa interessante. Consciência, um grande vazio, você é por dentro. Não tente fingir, eu sei que a canção que eu canto agora te toca e diz que essa é a hora que Jesus restaura os teus sentimentos.
Olha só, tem pessoas que ficam vazias e elas disfarçam. Nós estamos vivendo dias de aparência. Eu tenho isso comigo, tenho analisado. Às vezes, em meio a tantas pessoas, nós estamos sozinhos. Às vezes, em uma família muito grande, tem um isolado, às vezes ali. Às vezes, com tantos amigos no Facebook, e a pessoa não tem um amigo verdadeiro. E mesmo quando tem, pastor Jair, um amigo mais chegado que um irmão, que vai muito além desse vínculo humano, é Jesus. Ele se coloca assim. E às vezes as pessoas estão andando pela rua, eu percebo muito isso. E nós mesmos que estamos inseridos no contexto religioso, sou dirigente de congregação, eu sei que tem dirigentes me ouvindo, irmãos, às vezes a gente precisa sorrir, conversar, se relacionar, mas o coração é só Deus que conhece. Existem pessoas rindo pela rua, alegre, contando até piadas, mas há uma lacuna, não é assim? E às vezes ninguém vê, pastor Jair. Eu já ouvi casos de pessoas que até tentaram suicídio e quem estava em volta não percebia como aquela pessoa estava sofrendo interiormente. Mas o Espírito Santo vê. Deus enxerga, Jesus enxerga todas as situações, né? Além das palavras que são ditas, ouvinte da 87,9. Além das palavras que são ditas, das aparências, além da condição de vida, às vezes numa casa boa ou numa casa simples, num carro bom ou num carro simples, além dessas coisas, o Criador conhece a alma humana, o coração humano. Não é assim? E às vezes, alguns buscam na bebida, alguns buscam no cigarro, nos vícios, preencher a lacuna. E sendo até mais claro e objetivo com essa mensagem nesse dia, essa mensagem curta com esse hino. Alguns buscam nas drogas, momentaneamente encontrar o sorriso. Mas o verdadeiro sorriso, ele pode ser reconstruído através mesmo de Jesus. Estar com Jesus é a possibilidade de sorrir. Levanta o som, Juninho, mais um pouquinho desse hino, para bater como um martelo no coração desse ouvinte que está nos acompanhando. Pense nisso. Sorrisos se apagam, a alma chora quando vai embora a felicidade da vida de alguém. O rosto revela a dor da tristeza, no peito a frieza de não receber calor de ninguém. Assim é você que vive andando só de aparências, que esconde pra muitos, mas na consciência um grande vazio você tem por dentro. Não tente fingir, eu sei que a canção que eu canto agora te toca e diz que essa é a hora que Jesus restaura os teus sentimentos. É para você mesmo, é para você que está acompanhando essa programação e para mim esta reflexão. Em Jesus nós temos o sorriso restaurado. Estar com Jesus não significa não ter problemas, não ter dificuldades ou mesmo que não vá passar por provações. Às vezes podemos passar até por tempestades mais fortes do que aquelas que passávamos quando estávamos longe de Jesus. Mas em meio às tempestades, Jesus nos faz sorrir. Ele alegra o nosso coração. Você que está acompanhando esta programação, quem sabe está escondidinho aí
ou pensando, né? Às vezes dá aquele sentimento de nostalgia, domingo Sim. à tarde, início já de uma próxima semana, alguns preocupados com o trabalho e tantas coisas, mas nada supre a alma humana, o dinheiro não supre. Não consegue causar o impacto. O dinheiro pode causar muitos benefícios, a riqueza, o bem-estar, até mesmo a saúde. A saúde, ela nos alegra, estar saudável é muito bom, mas nós sabemos que, estando com saúde, alguns encontram-se tristes também. E às vezes o psicólogo até te ajuda, o psicólogo te aconselha, tudo isso é muito bom, as teorias, a psicanálise, os tratamentos, coloca para cima, mas o sorriso verdadeiro, a vida espiritual em pé é só em Jesus. As drogas não conseguem, é momentâneo, o álcool não consegue, as amizades, mas Jesus consegue. Jesus consegue alegrar o coração e não adianta fugir. Quando a palavra alcança, pastor Jair, eu acho que eu estou falando para alguém que já ouviu falar de Jesus, que está me ouvindo lá do outro lado. Quando já ouviu, aí então não, nada mais, porque ele sabe que é aquilo. Ele pode buscar em diversas portas, mas é Jesus. Ele é a solução para que haja paz. Fiel companheiro. O senhor tem interação? Pastor, eu quero aqui mandar um abraço especial aqui pro Edson Júnior também. Ele até mandou uma mensagem aqui, um comentário dizendo que a oração é como tomar banho todos os dias. Se a gente não tomar banho todos os dias, aquela sujeira vai começar. E assim é na vida do crente. Eu até preparei algo relacionado a isso também. Mas dizer também um agradecimento a todos os nossos ouvintes que sempre estão nos acompanhando com seus comentários. Vocês ajudam a gente também a fazer essa programação. O Edson Júnior é uma pessoa que sempre está aqui nos acompanhando, sempre agregando. O pastor Horácio também aqui está pedindo oração aqui em favor também do irmão Francisco, que está internado na UTI em Sorocaba. Isso tudo faz que esse programa não é feito apenas pelo pastor Juscelio, nem por mim, mas a interação de vocês faz com que este programa vá mais além, e é isso que eu queria dizer aqui a respeito de todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando neste programa de hoje, pastor. Maravilha, irmão Moisés, a irmã Ivani também estão acompanhando sempre a programação, a minha irmã Cristina, sempre a irmã Maria de Lourdes, o irmão Hamilton com a família. É uma bênção muito grande. E olha só, nós estamos falando dessas coisas, pastor Jair. Nós vamos voltar que o senhor já é pregando. Sim. Nós vamos ouvir um hino, esse hino já preparando o coração, que o tema é oração, não é? Preparando mais o ouvinte, aqueles que nos acompanham. Mas tem uma coisa, quando nós pensamos em orar, Deus responder, em orar e ver os milagres, que são promessas bíblicas, uma coisa importante para nós nos lembrarmos, que não é porque nós somos bonzinhos, né? Isso. Ou porque nós teríamos condições de fazer alguma coisa pelas nossas próprias forças. Ou alguém que pensa assim, olha, eu vou orar e vou fazer um passe de mágica. Não, é a misericórdia de Deus. Porque, na verdade, todos nós fomos justificados por Cristo. Quando nós entramos na presença de Deus, nós temos acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo, do sacrifício dele, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário é que nos permite. Quando Deus olha para nós, pastor Jair, isso é uma alusão importante bíblica e teologicamente falando. Ele não vê o Juscelio pecador, cheio de defeitos, que precisa melhorar, uma melhora constante. Ele vê o sangue de Jesus que justificou na cruz. E através, como o profeta Isaías escreveu, o justo justificará a muitos. Então, através da justiça que há em Cristo, nós somos alcançados e nós temos acesso ao trono da graça. E esse hino fala um pouco disso. Aceita-me como sou. Nós vamos ouvir um hino curtinho e o senhor já volta ministrando a palavra de Deus aos ouvintes. E o irmão que queira participar, 996210253, WhatsApp da Rádio Ibaté, a palavra oração. O primeiro brinde hoje será o kit Avon Natura e o segundo livro Sermões Bíblicos do pastor Fernando Andregueto.
Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco e quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Programa Palavra Viva com o pastor Juscelio, pastor Jairo. Hoje aqui com o tema oração. Nós já podemos sentir a presença de Deus no nosso meio. E eu quero aqui neste momento trazer uma palavra, uma reflexão, algo que Deus colocou no meu coração. Talvez alguém que vai ouvir isso já até saiba o que significa, o que é. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem os seus meios, seus caminhos. E eu tenho certeza que essa palavra tem direção. Um versículo muito simples e objetivo que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17, que nos diz assim, são 3 palavras, que diz assim, orai sem cessar. Palavras do apóstolo Paulo, está dando uma orientação à igreja de Tessalonicenses e nesse contexto ele diz esta frase, orientando, alertando a importância da oração. Quando nós falamos de oração, sem dúvidas, é um dos pilares fundamentais da vida cristã, sendo o meio pelo qual Deus se comunica com o povo e nós se comunicamos com Deus. É por meio da oração. Não tem como nós termos comunhão com Deus se nós não orarmos. E nós vamos ver que desde o Antigo Testamento, pastor Juscelio, sempre havia homens e mulheres que se comunicavam com Deus. O Senhor trouxe aqui uma reflexão, uma leitura bíblica a respeito de Ana, que estava ali clamando ao Senhor, suplicando a Deus algo. E naquela súplica dela em oração, que tem uma palavra também que fala muito forte aos nossos corações, que é a persistência.
Porque muitos oram, mas não são persistentes. Mas Ana orava e era persistente naquilo que ela queria. E Deus então ouve a sua oração, não só apenas ouve, porque muitos ouvem, mas não responde. Mas Deus ouve e responde no tempo determinado aquilo que Ele quer para fazer na sua vida. E também Daniel orava, nós vamos ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Isso mesmo, 3 vezes ao dia, mas não era a oração do Pai Nosso. Ele orava pela manhã, à tarde e à noite. E às vezes nós vendo esses exemplos, nós precisamos em nós mesmos nos policiar. Quantas vezes nós já oramos ao Senhor no dia de hoje? Nós vamos ver também Davi, quantos salmos que Davi escreveu, salmos esses que são compostos por muitas orações e súplicas, clamando a Deus, Elias, Abraão e muitos outros exemplos. Na oração, nós falamos com Deus, apresentamos as nossas fraquezas, confessamos os nossos pecados, as nossas necessidades. É na oração que nós pedimos a Deus aquela bênção que nós sempre estamos almejando, os nossos sonhos, aquilo na qual nós estamos correndo atrás. É quando nós dobramos nossos joelhos, nós apresentamos a Deus tudo isso. E também na oração é o momento de nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos oferecido, pelo simples fôlego de vida na qual o Senhor tem nos proporcionado no dia de hoje. É um momento de nós dobrarmos os nossos joelhos e agradecer a Deus, porque quantos partiram para a eternidade hoje sem o Senhor, e hoje nós estamos aqui com vida, com fôlego de vida. Deus nos dá o dom da vida, o dom, esse presente na qual o Senhor tem nos proporcionado, chamado vida, e isso é um motivo de nós agradecermos a Deus em oração. E também na oração, pastor, é onde nós apresentamos os nossos irmãos em Cristo Jesus. É na oração que a gente, muitas das vezes, nós entramos em oração e muitas das vezes nós terminamos apresentando a vida do nosso vizinho, do nosso parente, aquele irmão da igreja. Apresentamos a vida do Juninho, a vida do pastor Juscelio. É neste momento de oração que nós entramos com a oração intercessória, que é um dos fundamentos da oração. Nós vamos ver um exemplo prático disso quando Pedro foi preso, ali em Atos capítulo 12, que a igreja estava orando para que Pedro fosse liberto daquela prisão. E isso nos dá uma importância muito interessante de nós termos essa convicção e essa fé do poder da oração da igreja. Porque muitos, pastor, já perderam a fé que a oração da igreja pode reverter uma situação. Nós temos que ter essa convicção. Quantos pedidos de oração nós recebemos ali durante o culto, aonde nós lemos, e às vezes na escrita nós vemos assim, a pessoa está escrevendo: olha, eu vou pedir oração por isso, crendo que se a igreja orar, um milagre vai acontecer. E isso é fé, e a igreja, quando dobra os seus joelhos e levanta as suas vozes e as suas mãos em oração em prol daquele pedido, o Senhor pode sim fazer uma obra na sua vida. Por isso, não perca a sua fé. Faça seu pedido de oração sim, e nós vamos ver os milagres do Senhor acontecer na sua vida. Muitos também associam, já até ouvi, pastor, muitas das pessoas dizendo assim: para que orar tanto? Uma vez eu ouvi um irmão que dizia, que veio ministrar aqui, que ele disse que orava 8 horas por dia, e realmente é uma prova que não é fácil para qualquer um, orar 8 horas por dia. Mas fazia tanto tempo que ele orava 8 horas por dia que para ele aquilo se tornou algo costumeiro. Para ele não se tornou mais algo, um sacrifício. Porque se a gente for associar para a nossa realidade, tem muitas pessoas que, se for dobrar os joelhos para orar 8 minutos, já sofrem. Mas o sacrifício dele de orar 8 horas por dia fazia com que ele tinha uma intimidade com Deus, uma comunhão, que às vezes tem gente que não consegue orar e diz assim: mas o que falar em 8 horas com Deus? O que dizer? Para que orar tanto tempo assim? Mas quando nós falamos de oração, nós não podemos nos esquecer uma coisa, que oração nada mais é que relacionamento. Quando nós dobramos nossos joelhos, nós estamos nos relacionando com Deus. Talvez alguém pense assim: será que é 8 horas pedindo? Pode ser que tenha gente que tenha coisas para pedir que dê muito mais que 8 horas. Mas a oração em si não é só pedir, pastor. Na oração nós apresentamos as nossas fraquezas, os nossos pecados.
Na oração nós agradecemos a Deus pelo aquilo que Ele tem feito. Na oração nós apresentamos os nossos irmãos. Se nós formos orar mesmo por cada um daqueles que nos pedem oração, 8 horas seria talvez impossível. Mas nós não podemos nos esquecer que nem toda oração é igual. Existem as orações protocoladas, por exemplo, quando nós estamos dentro de uma liturgia, de um culto, e existe um momento de uma oração específica pelos pedidos de oração, nós precisamos orar pelos pedidos de oração. Existe um momento, por exemplo, um culto de missão, ali é colocado uma nação na qual nós apresentamos a Deus em oração, e naquela oração, a pessoa que está intitulada para orar, ela não pode ali pedir perdão pelos seus pecados, ela não pode estar pedindo uma bênção, ela tem que apresentar aquilo que foi intitulada para ela fazer, apresentar aquela nação em oração. Então, existem vários aspectos da oração na qual nós precisamos ter essa interpretação. Mas um ponto importante que a gente precisa ter para as nossas vidas aqui é que a oração nada mais é que uma comunhão com o nosso Criador. Imagina, eu vou usar aqui o exemplo Juninho aqui, que o Juninho esteja num relacionamento e ele leva essa pessoa num restaurante, pastor, e chega ali naquele restaurante e eles ficam 2 horas ali, comendo aquela picanha saborosa, mas eles não abrem a boca para se falarem. Passam 2 horas juntos, mas em nenhum momento eles se conversam. E agora, no mesmo exemplo, um outro casal está ali, num relacionamento, num jantar, e ali passam 2 horas numa conversa muito agradável. Pode-se dizer qual relacionamento terá mais duração, qual relacionamento terá mais profundidade. Um relacionamento com diálogo ou um relacionamento sem diálogo? E se nós fôssemos abrir isso para a nossa realidade, quantas famílias, lares, que às vezes faltam relacionamento, falta diálogo. É diálogo, é conversa mesmo, é você chegar na sua esposa, dizer, meu amor, como que foi seu dia? Meu bem, você está bem? Você quer que eu faça alguma coisa? E aí vai longe a conversa, né, pastor? Mas isso é diálogo, relacionamento é conversa, é diálogo, é conversa mesmo, é sentar no sofá e ali conversar. E às vezes tem pessoas que falam assim, orar, eu não sei orar, pastor, mas ninguém sabe orar. Não existe uma oração padrão, existe a oração do Pai Nosso, mas Jesus ali estava dando um modelo para os discípulos orar. Mas na oração, nós temos que ter o nosso Senhor como se ele estivesse numa cadeira do seu lado e ali você começa a conversar com ele, como se fosse um amigo mesmo, uma pessoa que está ali para te ouvir, para ouvir aquilo que você tem para falar. E ali você começa a apresentar tudo o que você precisa, as suas necessidades, as suas angústias. Nesse relacionamento, nesse diálogo, você vai ganhando uma intimidade com o Criador, e ali aquilo que começa sendo uma petição, muitas das vezes, pastor Juscelio, termina em lágrimas, termina em quebrantamento. Nós começamos orando de uma forma e terminamos sentindo. Quando nós entramos no trono da graça, nós deixamos os nossos desejos, as nossas petições de lado, e nós começamos a apresentar às pessoas, aquela família que está passando necessidade. Nós começamos a apresentar os nossos irmãos, e essa é a verdadeira oração, quando nós muitas das vezes deixamos o nosso eu de lado e começamos a apresentar o favor do outro. E isso fala do amor. Quando nós temos relacionamento e intimidade com Deus, o Deus de paz, Ele sabe aquilo que nós precisamos, Ele entende o que nós precisamos ouvir. Eu vou dizer aqui em Salmos 17, verso 6, o salmista vai dizer assim: a ti clamo, ó Deus, pois me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Salmos 5, verso 3 vai dizer assim, o salmista declara: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Este versículo revela nada mais, nada menos, a prática de buscar a Deus logo ao amanhecer. Às vezes nós estamos na correria do dia a dia, às vezes passamos o dia inteiro, a gente em nenhum momento se lembrou de agradecer a Deus por aquele dia. Mas a oração matinal, ela nos dá um fundamento espiritual para que nós possamos enfrentar os nossos desafios diários. Desafios diários esses que não são fáceis. Muitas das vezes leões vêm até na nossa vida, muitas batalhas gigantes se levantam dia a dia, no nosso dia a dia.
Mas quando nós levantamos nossos pés pelas manhãs e começamos o nosso dia já na presença do Senhor, Ele nos dá força para vencer qualquer situação. Tem uma frase que diz assim, pastor, que sem oração o crente enfraquece, mas com a oração o crente vence. Ele vence porque o Senhor é quem sustenta a sua vida. É Ele quem fortalece a sua vida, a sua fé, mesmo diante das dificuldades que o dia pode apresentar. Talvez nesse dia, nesse momento que você está ouvindo essa palavra, algo se levantou na sua vida e você talvez está pensando, o que eu faço? E o Deus de paz diz para você, ore ao Senhor, apresente a Deus essa necessidade, busque direção, porque quem ora recebe direção do Espírito Santo. E Jesus Cristo, ele vai dar o maior exemplo disso, que ele enfatizou a importância da oração. Mateus capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ele vai dizer, chama todo mundo para dentro do teu quarto e ore juntamente com eles? Não. Ele vai dizer, fecha a tua porta, ora teu Pai que vem em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, Jesus nos ensina a buscar um lugar de intimidade, primeiramente, com Deus. Não existe um lugar específico. Mas eu vejo aqui que o melhor lugar é o nosso quarto. É na cabeceira da nossa cama. É quando a gente coloca o nosso travesseiro ali, a gente deita ali, a gente começa a falar com o Senhor. Esse lugar é um santuário, é o altar na qual você precisa, a partir de hoje, começar a colocar ele em ordem, começar a apresentar a Deus em oração em secreto. E isso nos ensina uma verdade. Para pedirmos para Deus, para que Ele venha nos recompensar publicamente. Às vezes as pessoas elas invertem esse processo, Juninho. Elas estão apresentando publicamente o que querem, falam para todo mundo o que quer, e aí não recebe. Aí o que acontece? Vai para o quarto chorar e sofrer. Mas Jesus falou o quê? Vai para o quarto sozinho, em secreto, pede a Deus e Ele publicamente te recompensará. Então, às vezes, nós precisamos sim falar apenas para Deus. Tem coisas que só o Senhor tem que saber. E tem coisas que você sabe que só o Senhor sabe o que está passando. E se você tiver fé, orar ao Senhor, pedir força, Ele vai te ajudar a passar e a ter vitória em cima dessa situação. A perseverança também é outro aspecto crucial, aonde eu li orar e sem cessar. Este versículo ele nos chama a ter o quê? Uma vida contínua de oração. Não é orar apenas quando nós estamos no culto ou quando a prova vem, mas é manter uma atitude de oração constante pela manhã, no almoço. É orar a Deus, agradecer a Deus por aquele alimento na qual o Senhor tem te proporcionado. Mas já eu vou orar ali e todo mundo vai orando. Existe a oração em espírito. Muitas das vezes nós estamos dentro do nosso carro, indo trabalhar, nós estamos falando com Deus. Isso é estar em oração, é estar em constante oração. E ela não limita momentos específicos. Mas o que nós não podemos deixar é de orar. Porque quem deixa de orar, ele tem a sua vida como uma pessoa que, assim como o pão diário é importante todos os dias. E eu vou aqui usar o Juninho, estou usando ele, pastor. Você conseguiria ficar, Juninho, 3 dias sem comer? Sem água não. Sem água não fica, mas vai ficar fraquinho, né? Vai perder energia. Cientificamente, uma pessoa pode ficar até 40 dias sem se alimentar. Sem água, 3 dias no máximo, a pessoa não consegue. Agora eu vou imaginar, vamos associar uma pessoa que não se alimenta a uma pessoa que não ora. A oração, ela fortalece a alma, a fé. Agora imagine uma pessoa que não ora. Ela vai ter a sua vida sem energia, ela não vai ter disposição, é uma pessoa que vai ter muita facilidade para ficar doente, a atrair doenças, porque abaixa a imunidade da pessoa, porque a pessoa não se alimenta direito. E quando nós oramos, nós passamos a alimentar o nosso espírito. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que existe uma luta constante entre a carne e o espírito, lá em Gálatas. E agora imagina, se a nossa carne estiver forte, bem alimentada, e o nosso espírito estiver fraco, nós não vamos ter força para vencer as tentações.
Mas se o nosso espírito estiver fortalecido, se nós tivermos uma vida em constante oração ao Senhor, orando sem cessar, nosso espírito vai ser fortalecido. E quando vier aquela tentação, aquela dificuldade, aquela situação que vier da sua frente, o seu espírito vai ter tanta força que ele vai vencer aquela situação sem você perceber. Por isso que nós não podemos jamais deixar de orar. E eu encerro essas minhas palavras que existe um hino da Eliane Oliveira que diz assim, que a oração é a chave que abre as portas. A oração, o inimigo não suporta a oração. Isso é muito verdade. Um crente que ora, o inimigo se levanta. Às vezes tem gente que fala assim, Jair, eu comecei a orar e parece que o negócio ficou mais... É o inimigo que não está contente. Porque quando você ora, você fica forte. E ela vai dizer assim, ó, quer milagre, ora. Queres cura? Ora. Tem gente que quer ser curado, pastor, mas não ora. Tem gente que quer ser ousado, mas não ora. Muitos querem respostas de Deus, mas não apresentou a Deus a sua pergunta. Muitos querem providência, mas não estão buscando a quem pode prover. Querem ser usado, o segredo é oração, é vida no altar, vida de comunhão. Então ela diz, vai orando, vai clamando, vai chorando até tocar no céu. De joelho nos tornamos íntimos de Deus, um Deus que ama e compreende a voz de cada crente. E eu termino as minhas palavras dizendo, orai sem cessar. E olha só, que palavra gloriosa aos nossos corações, aqueles que estão nos acompanhando. Nós vemos nisso a operação de Deus, a mensagem inspirada pelo Espírito Santo nos despertando. Lembrando, pastor Jairo, que uma das estratégias de guerra é cercar a cidade, isso antigamente, sim, deixar as pessoas sem se alimentarem, não é? Isso é verdade. Porque se for lutar com um soldado alimentado, ele está forte. Mas se o soldado ficar de barriga vazia, e é a estratégia do inimigo. Ele vai minando, ele vai fazendo o cristão deixar de ler a palavra, de orar, e aí quando fica fraco, é mais fácil para ele abater. Mas essa mensagem veio do céu. E ele vem com os dois pés no peito, né? E aproveita o momento da fraqueza mesmo para usar, para abater mesmo. Se tiver fraco, a falta de oração ela faz isso. Exatamente. Ela enfraquece mesmo. E pastor Jairo, tem uma coisa que é interessante na oração. Quando nós conversamos com alguém, nos comunicamos, tem um filtro, né? Sim. Com Deus, nós pronunciamos palavras. Também podemos orar em pensamento. Aí você que está nos ouvindo, o adversário, você já sabe quem é, ele sabe o que você fala, o nome do seu calçado, o que você convive, mas o que você pensa ele não conhece. É verdade. Ele, pela estratégia, a Bíblia diz que ele é sagaz, ele sabe, ele imagina, ele tem as suas formas, não é? De imaginar. Mas pensamento só Deus conhece. Só Deus. Algumas orações nós podemos fazer até em pensamento. É até sem bom, pronunciar. E Deus entende, não é? Isso é tremendo isso. E não tem filtro. Então, assim, eu vejo nisso a importância da sinceridade. Porque quando nós vamos orar, às vezes eu estou orando assim, Jesus, abençoe o meu irmão, fulano de tal, abençoe a minha irmã. Aí Jesus está olhando não para minhas palavras apenas, mas para o meu coração. Se eu estou pedindo de verdade, de coração. Então, a sinceridade envolve. Sinceridade é sem cera, né? Exatamente. O sol derretia a máscara dos atores, que é o teatro antigo. E aí daí que vem a palavra sinceridade. Quando nós estamos falando com Deus, se eu estou pedindo, Jesus, cura a enfermidade desse irmão, intercedendo por ele, ele está vendo o meu coração está sendo verdadeiro. Às vezes pedindo a bênção sobre a vida de alguém, não é assim? Ou mesmo um socorro. É bonito isso porque é uma situação de extrema intimidade, como o senhor disse, não é? Extrema intimidade. E Deus tem falado conosco. Então, olha, nós vamos fazer esta oração agora no final. Inclusive por aqueles que não conseguem orar pela nossa cidade. E o ouvinte, o irmão que está nos acompanhando, tem 15 segundinhos para mandar a sua mensagem, a palavra oração, e nós vamos voltar com o sorteio e com a oração. E que Deus abençoe o pastor Jairo por esta palavra abençoada. Amém. Ao coração do ouvinte através do programa Palavra Viva. Nutren Sênior.
de ti, Senhor. Tu és minha fonte de esperança, és o bálsamo que cura minha alma. Preciso tanto de ti, Senhor. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti, Senhor. Tu és a minha fortaleza. Estamos de volta, nesse momento, com o sorteio esperado também por aqueles que nos acompanham. Hoje, Pastor Jairo, o brinde Avon Natura, através da irmã Érica Carvalho. Lembrando que é só procurá-la através do WhatsApp ou pessoalmente para trabalhar com esses produtos, Sim. não é isso? É uma oportunidade. O senhor vai, hoje eu vou fazer aqui perante a câmera. Coisa boa isso aqui, nomes pastor. aqui, olha lá. Rapaz, A caixinha tá pesada. Hoje quem ganhar a caixinha já é bonita por fora, imagina por dentro. vai ficar cheiroso. O senhor falou de banho, né? Vai ganhar o creme após banho. O creme, o perfume vai ficar cheiroso. São Amém. mimos, né? Para a Amém. glória de Deus. Verdade. Que Deus recompense todos os irmãos, amigos que têm nos abençoado para abençoarmos a vida de outros. E a rádio está aqui à disposição de todos para esse trabalho também de comercial. E é só procurar o Juninho, está sempre atento ali, muito cuidadoso, né, com todo mundo. Sim. O pastor Jairo vai sortear o primeiro brinde, então. Então, a irmã Celina, esposa do irmão José Andrade, aproxima mais da câmera, é só retirar conosco, se ela puder, pastor Jairo. Eu vou me aproveitar desse momento, que é um carinho muito especial pelo irmão Zé Andrade, toda a família dele. Se ela puder, pessoalmente, vir no culto retirar, faço questão de entregar para a irmã Celina. Estivemos esses dias com eles ali e será uma honra recebê-la. Se ela não puder, nós vamos dar um jeito de entregar lá na casa dela. Pastor Jairo, pode tirar o segundo aqui, o livro do pastor Antônio, Fernando Andreeto. O nome do livro é Sermões Bíblicos. Parabéns à nossa irmã Celina. E agora, rapaz, olha que benção, olha, um pregador. Pregador ganhou um livro de sermões. Ele está nos acompanhando aqui, um amigo querido, pregador da Palavra de Deus, pastor Luiz Cláudio, ali do Jardim Ipanema. Quer mostrar ali para a câmera. Parabéns ao nosso irmão. Será entregue. E nós ficamos alegres. E tem aqui, ele já é pregador, vai ter muito sermão aqui para ele poder acompanhar também. É só agregar, né, pastor? É só agregar. A vida espiritual é ministerial. Voltamos em 10 segundinhos com a oração. Todos estão convidados a orarem conosco nesse momento. Nós falamos de oração, nós trouxemos aqui reflexões bíblicas. Agora, na prática, nós teremos um minutinho de oração com toda a nossa cidade. Pastor, a Heloísa Helena aqui está perguntando onde pode ouvir esse programa. Esse programa aqui ele vai ser reprisado terça-feira às 19h30 através da rádio Ibaté FM 87,9 e também vai estar disponibilizada a live aqui na TV Ibaté. É isso, Juninho? No YouTube TV Ibaté FM. E no Facebook também na rádio Ibaté FM também pode estar acompanhando esse programa que é realizado todos os domingos às 15 horas, tá bom? E ela gostou da programação, também é uma convidada a estar conosco ali na congregação, participar do culto. Não sei se ela é de Ibaté, São Carlos. Nós estamos aqui na Floriano Peixoto, Santa Terezinha, número 1513. Quarta-feira, sexta-feira, 19h30 e domingo às 18 horas. As sextas-feiras tem sido o culto de ensino e oração. Temos a participação maciça da igreja, sempre com temas bíblicos, como nesta programação. E a convidada, ela, toda a família, todos aqueles que nos acompanham. Vai ser muito bem-vinda. Não é? 10 segundinhos e vamos fazer a oração. E se você tem uma necessidade, vai apresentar ao Senhor nesta tarde. Preciso tanto de ti, Senhor. Tu és minha fonte de esperança, és o bálsamo que cura minha alma. Preciso tanto de ti, Senhor.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos a Ti mais uma vez neste dia, Senhor. Estamos aqui reunidos, falando da Tua palavra, temos sentido a Tua presença real e constante em nossas vidas, em nossos corações e também neste momento de programação. O Senhor tem permitido que este tema e esses irmãos estejam envolvidos, ouvintes desta rádio. Elevamos a nossa voz, como ensina o Teu Filho amado, a orarmos agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos pelo fôlego de vida, pelo pão na nossa mesa, pelas nossas famílias, por cada pai, cada mãe, cada criança, cada filho, cada um daqueles, Senhor, que trabalha, aqueles que estão envolvidos, Senhor, com seus afazeres, que estão acompanhando de diversos lugares. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo ar que respiramos. Tudo existe e subsiste pelo Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pela ordem física, literal e também a espiritual, por este caminho que o Senhor abriu, Senhor, para que pudéssemos passar, atravessando, Senhor, saindo do contexto terreno e através da oração alcançarmos o trono da graça. E é com esta alegria e confiança que nós oramos pedindo a Tua bênção sobre a nossa cidade neste momento, Senhor. Nós falamos aqui de oração, de sinceridade, de sentimento, de intimidade. Agora nós oramos perante o Senhor e colocamos o nosso coração aos Teus olhos, Senhor, pedindo que neste momento o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre esta cidade, sobre cada família, sobre a nossa região, sobre cada lar. Senhor, situações que precisam de direção, de mudança, de resultado, de resposta, sobre vidas que precisam do socorro do céu, sobre doentes que precisam da cura, sobre necessitados que estão padecendo. Senhor, são tantas as mazelas dos nossos dias, mas através da oração nós nos unimos e clamamos a Ti. Abençoa, Senhor, abençoa esta vida, Senhor, pertence a Ti. Abençoe este homem, esta mulher, esta criança, quem sabe dos hospitais, Senhor, ou mesmo aqueles que estão nas festas, Senhor, que estão sorrindo como nós falamos aqui, mas que estão distantes da Tua presença, da verdadeira alegria, ou mesmo aqueles que não creem que o Senhor se revela através da oração. Nós intercedemos e pedimos a Tua bênção, que milagres possam acontecer neste momento, Pai, confirmando a Tua presença e a Tua palavra na nossa cidade e em cada lar, que toda a força do mal seja neutralizada, que onde houver, Senhor, uma entidade do mal, Senhor, um dardo inflamado do maligno, a Tua palavra nos garante, Senhor, que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja, e através da oração nós repreendemos todo o mal, toda prisão, toda cadeia, seja na mente, no emocional, no coração, no espiritual. Nós repreendemos declarando liberdade, libertação, salvação e bênção. Pai, curas e milagres, para a glória e o louvor do Teu nome. Aqueles que passam por ventos e turbulências, tempestades e provações. Tu és aquele que fala, Senhor, com a tempestade. Pai, o Senhor pode conceder o milagre e a bênção. É o nosso pedido, declarando que o Teu nome é acima de todos os nomes. Nós oramos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Canta minha alma, canta ao Senhor, renda Ele sempre, grato louvor. O programa Palavra Viva está se despedindo aqui neste momento. Agradecemos a todos os nossos ouvintes, os nossos participantes, pastor Juscelio, Juninho, que esteve aqui de bom grado aqui nos atendendo. Que o Senhor Jesus possa lhes abençoar
na continuidade dessa semana, nós concedemos uma semana de paz, de bênção, de milagre, de prosperidade, que o Senhor venha conceder a saúde e a proteção divina nessa semana de bênção, que o Senhor possa nos proporcionar uma outra oportunidade para estarmos aqui. Fica o nosso agradecimento a Ti e ao nosso querido Deus, no nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Deus abençoe. Temer, pois sei que em Ti estou seguro. Eu não vou temer, pois sei que em Ti estou seguro. Em Ti estou seguro. 16h33. Prestigie o comércio local. Faça suas compras em Ibaté. Pesquise os produtos.